12 de fevereiro de 2025, Itajaí, Santa Catarina. No final da tarde daquela quarta-feira, o casal de namorados, Gabriela, de 14 anos, e Anderson, de 23, sai da casa da mãe da garota para ir ao supermercado. O tempo passa e Gabriela não volta. Dias depois, seu corpo é encontrado revelando o terror pelo qual a menina passou. Confira a entrevista que fiz com Débora, mãe de Gabriela, que fala de saudade e fala principalmente de justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu estou querendo ter, infelizmente, alguns meses. Um encontro esse que eu não gostar, que eu sempre digo que a melhor seria nunca conhecer a mãe da Maria Gabriela como eu vou conhecer agora. A Débora. Débora, seja muito bem-vinda ao canal. É tristíssimo a gente ter que se conhecer pela morte da sua filha. Uma menina tão nova, de 14 anos. Mas eu digo que o crime ele não é de Deus, o crime é do homem. O livre-arbítrio é dele. Se tudo aconteceu, que a gente consiga agora fazer justiça pela Gabriela, pela sua filha. Seja bem-vinda ao canal. Muito obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Tá bom. Queria conhecer um pouco antes. Todo o crime aconteceu no dia 12 de fevereiro de 2025. É um crime muito recente. Estou gravando no dia 13 de maio de 2025. Fevereiro, março, abril, maio. Completados agora 3 meses da partida. Mas eu queria um tempo um pouco mais feliz quando a sua filha aqui estava com a gente, nesses curtíssimos 14 anos de existência. Quem era sua filha? Como ela era? Quais eram os sonhos dela? Sobre o que vocês conversavam? Como que ela nasceu? Me conta da sua filha no tempo presente ainda. Como que ela é? Como seria também a Gabriela até agora? A Gabriela era uma menina muito amável, muito querida, estudiosa. O sonho dela era estudar e ser perita criminal, né? Jura? Era o sonho dela. Ela amava essa parte de investigação, né? Só que a Gabriela, ela queria que eu emancipasse ela queria ser uma menina livre, mas por mais que eu cuidasse, eu fazia de tudo por ela, eu fazia de tudo porque ela era a minha vida, né? Ela era a minha maior preocupação. Eu tenho 2 filhos homens, né? Tenho um menino de 1 ano e 7 meses e tenho um rapaz de 23 anos, que era amigo desse rapaz, né? Desde a infância, desde 10 anos de idade, o Anderson e ele eram amigos, né? A Gabriela, ela era uma pessoa muito querida, ela me ajudava muito com o menino, com o irmãozinho dela menor. Ela era louca pelo irmão e ela me ajudava em tudo, em casa, e cuidava muito bem do menino para mim trabalhar, né? Aí, só que eu tenho a minha mãe aqui do lado, a minha mãe ajudava também, sabe? E a Gabriela, ela sempre foi muito disposta, muito alegre, muito. A gente era muito amiga. A gente era muito unida, assim, sabe? É. A gente era muito unida, assim. E ela era minha vida, sabe? Ela era minha vida. E é tudo muito novo, é tudo muito agora. Você falou que ela gostaria de ser perita criminal, então ela se interessava por esse universo do crime, de como as coisas acontecem. De repente ela até assistia ao canal. Então ela era o quê? Desculpa. Era o sonho dela ser perita criminal. Como que ela, assim, ela 14 anos, né? Ela tinha acabado de fazer, ela ia fazer 15, como que é? Ela fez 15 anos agora, dia 8 de
de maio, né? Eu sei que ela era muito nova, eu recebi muitas críticas por isso. Só que a Gabriela, ela acabou conhecendo ele aos 13 anos, se interessou por ele, e daí eu falei que eu não queria essa vida para ela, não queria. Aí, a Gabriela começou a se cortar, a ter crises de ansiedade, a Gabriela começou a passar muito mal, daí eu levei ela numa psicóloga. Comecei um acompanhamento com a psicóloga disse, mãe, quando ela completar 14 anos não é crime. Então, assim, ó, se tu não deixar, vai ser pior para ela, ela tem que ver o que ela quer para a vida dela. Daí, quando ela completou 14 anos, ele veio conversar comigo. E daí ela chorava, ela dizia assim, mãe, me perdoa por eu não ser a filha que tu queria que eu fosse, mas eu gosto dele, mãe. Deixa eu tentar. E como eu amava muito ela, amo ela muito, eu achava que eu estava fazendo bem, assim, para ela, né? Achei assim. Porque, assim, como mãe, eu não queria ele, né? Só que eu pensava assim que era uma coisinha de adolescente, logo ia passar, que ela ia para o ensino médio, porque a gente mora no interior, então, é, quando ela fosse para o ensino médio, ela ia para outra cidade, né? Outro bairro daqui. Então, ela iria conhecer pessoas diferentes. Eu pensei assim, logo ela não vai querer mais, porque vai conhecer pessoas diferentes e tal. Só que a gente não sabia dessa obsessão que ele tinha por ela. Ela não contava nada para mim. Então, assim, eu acabei deixando, né? Aí ela melhorou muito, a Gabriela não se cortava mais, a Gabriela não tinha mais crise de ansiedade, ela era mais calma, cuidava muito bem do irmão dela. Ele era uma pessoa muito querida comigo, ele sempre me ligava para ver se eu estava precisando de alguma coisa, sempre me ligava perguntando assim, para fazer as vontades da Gabriela, se ir nos lugares onde eles frequentavam, porque ela não dormia fora de casa, né? E nos lugares onde eles frequentavam assim para fazer lanche, eles falavam que ninguém acredita, porque eles se tratavam tão bem, ele fazia de tudo por ela, ele era capaz de deitar no chão para ela pisar em cima, assim, né? Ele era uma pessoa muito boa para ela, mas a gente não sabia essa possessão que ele tinha por ela. E ela se sentia muito bem por ele. Ela brigava com a gente. Ela dizia, mãe, quando o Anderson vem aqui, vocês olham com cara feia, vocês tratam ele mal. Mas assim, ó, eu fazia o possível para tratar ele bem, por ela, né? Porque eu não gostava até então do namoro dos dois, só que por ela. E só que o meu pai, o meu marido, meus filhos não eram a favor, né? Só que como eu conheci ele desde criança, ninguém imaginava que ele ia virar um marginal, né? Então, assim, ninguém imaginava dessa obsessão que ele teria por ela. Eu acho que ninguém é dono de ninguém, né? Então, assim, ó, ela gostava demais dele. Naquela semana a gente estava combinando, ele saiu com ela na quarta-feira para ir. Eles só foram no mercado buscar Nutella, isso era 6 horas da tarde, porque eu comprei umas bisnaguinhas para ela comer, que ela gostava muito, só que eu não comprei a Nutella porque ela não me pediu. Eu achei que ela ia comer com doce de leite, que ela adora doce de leite. Então ele disse assim: mãe, o Anderson vai me levar ali no mercado só para comprar uma Nutella e a gente já volta para mim comer. Eu disse: tá bom. Aí eles foram, 6 horas. Quando foi por volta das 8, eu entrei em contato com ela. Disse: Gabriela, vocês erraram o mercado, porque até agora tu não chegou. Daí ela falou, botou kkk e disse assim: mãe, a minha sogra convidou eu para comer o cachorro quente, eu tô indo embora. Daí eu disse: tá bom. Aí 8 horas, daí eu acabei adormecendo, que eu tava vendo filme e acabei pegando no sono. Daí eu acordo por volta daí 11h30 e vejo que ela não tá. Aí eu ligo para ele e ele disse que tinha deixado ela em casa. Que tinha deixado ela em casa. Aí já me desesperei, né? Já me desesperei, porque a Gabriela, ela nunca foi uma menina de ficar sem avisar. Se ela saísse, ela tem uma amiga de infância, que a mãe, às vezes ela ficava na casa da amiguinha dela, e a mãe da amiguinha dela, tipo assim, às vezes ela tava sem crédito no celular, ela sempre me dizia: mãe, meu celular acabou a bateria, não se preocupe, eu tô aqui na tia Nenca, né, com as meninas e tal, eu tô aqui na tia e meu celular tá sem bateria, mas não se preocupa. Tudo ela mandava para mim não se preocupar, ela arrumava o celular de alguém para mandar mensagem para mim, quando ela tava na casa das amigas, mas eu sabia onde ela tava, porque onde eu deixei eu buscava, né? Então a Gabriela, ela nunca foi de ficar sem se comunicar. Então, quando eu acordei, que eu vi que ela não estava, que eu liguei para ela no celular dela, que já não deu, eu já me desesperei, porque ela nunca ia ficar sem avisar tantas horas. Então, eu já me desesperei. Então, fui ao encontro dele. Aí ele veio com o pai dele ao meu encontro. Daí ele disse: não, eu não. Eu deixei ela em casa por volta de 9h40, por ali, deixei ela em casa, daí eu vim para casa para chamar a polícia. E quando eu cheguei em casa, me deram um remédio, eu fiquei muito ruim. Eu comecei a vomitar muito, porque eu estava muito nervosa.
Aí ali eu já não vi mais nada. Aí eu acordei e não vi mais nada. Daí eu sei que o meu pai, o meu irmão mais velho e o meu marido foram procurar ela, né, para ver se ela não estava pela rua, na casa de alguma amiga e tal. E foram procurar e não acharam e acabaram encontrando o celular dela jogado aqui perto do nosso, no mato, perto do posto de saúde. Aí a gente achou o celular dela e entregamos para a polícia. E aí a polícia fez as investigação, fez tudo que tem que fazer ali, né? Até dia 28 agora a gente tem uma audiência, a primeira audiência, né? Só que a gente, graças a Deus, Deus botou assim no nosso caminho um advogado especialista em tribunal do júri, tribunal Ótimo. do júri, e para a gente fazer justiça, né? Porque assim ela tratava ele tão bem, ele não precisava ter feito o que ele fez com ela. Era uma menina muito doce, muito meiga, muito. A Gabriela, ela não tinha maldade, assim, ele não precisava ter feito o que ele fez com ela. Deixa eu te perguntar uma coisa. É o Anderson Burigo, né? Que é o nome dele. Que ele tem 23 anos. É isso? Isso, 23 anos. Ela tinha 14, ele tinha 23. Você já até entrou no assunto de que as pessoas elas acabam sendo críticas e apontam para a vítima a culpa da morte dela mesma. O fato é que ela tinha 14 anos, ele tinha 23, e tem muitas vezes as pessoas têm 20, o namorado tem 30, outros têm 30 e 40, então é uma diferença de Uhum. idade que nesse período é mais complexo, mas você já me trouxe alguns elementos que o Anderson já convivia na sua casa, era amigo do seu filho mais velho. Como ele era? O que se descobriu agora, principalmente depois de um crime bárbaro como esse, onde ele tira a vida de uma menina de 14 anos e um homem, um galalau de 23? Sim. O que mais? Ele já teve outras namoradas contaram como ele era. Quem é o Anderson? Como ele era ali por aí dentro da sua casa? Como que começou esse flerte com a sua filha? Quem é esse rapaz de 23 anos, também muito novo? Ela é novíssima, ela é uma criança, praticamente ele ainda é um homem muito jovem, mas ele já tem história de abuso de relacionamento, alguma coisa assim? Sim, parece que ele tinha uma namorada, e essa namorada, antes dela, né, a gente ficou sabendo agora. Essa namorada, ela registrou uma Maria da Penha contra ele, só que na época ele era menor, né? Então não tem esse registro lá, diz que ele bateu muito nela, né? A gente ficou sabendo agora. E as meninas da escola, que eram as amigas mais próximas dele, falaram que ele era agressivo com ela, só que ela não falava pra gente. Eu acho que ela achava aquilo ali normal, sabe? Mas eu sempre falei, Gabriela, nunca deixa ninguém te fazer mal, porque eu vou estar aqui sempre para te proteger, eu falava pra ela, sabe? Nunca deixa ninguém te fazer mal, porque eu sempre vou te proteger. Só que não sei se ela achava aquilo ali normal. E as amiguinhas mais próximas dela da escola diz que ele proibia ela de ter amizades, ele proibia ela de ter amigos homens. Se os meninos da escola dela curtissem alguma coisa na, No Instagram. nas redes dela, ele parava os meninos na rua, dava tapa na cara, ameaçava, entrava dentro do ônibus escolar e brigava com os meninos, ela não podia ter amigo. Então, assim, ele era muito agressivo, muito possessivo, né? A gente não sabia. Eu achava, assim, ele gostava muito dela, né? Aí eu pensava assim, ele nunca vai fazer mal para ela, porque ele gostava demais dela. Aí, naquele dia, ela chegou, mãe, na terça-feira, ela disse, mãe, eu queria arrumar um serviço. Daí eu falei com uma conhecida nossa aqui, que ela tem uma confecção, só que onde a gente mora é muito ruim para ela trabalhar como menor aprendiz, porque é longe de tudo, não tem ônibus aqui, é interior, né? Então, assim, daí essa minha amiga disse assim, Débora, eu ensino ela a fazer uns trabalhinhos aqui à tarde, e ela estuda de manhã, como ela é do lado da escola, ela vem e trabalha. Eu disse, tá bom. Aí nessa terça-feira ela foi, na tarde para lá, deixei ela lá, daí ela trabalhou, ela disse, mãe, não é isso que eu quero para mim, não. Eu disse, então, termina teus estudos, vai seguir tua profissão. Tô muito cansada de ficar a tarde inteira sentada e tal, tá bom. E daí nisso, ela acabou dormindo cedo nessa terça-feira. Ela acabou dormindo cedo e ela disse, quando acordou de manhã, ela disse assim, mãe, o Anderson mandou muita mensagem dizendo que eu estava na casa de outro, que eu estava com outro, porque eu não atendia a mensagem dele, não sei o quê, não sei o quê. E daí ela disse assim, eu acho que eu não quero mais isso para mim. Eu disse, tu tem que pensar, né, Gabriela, ver o que tu realmente quer pra tua vida. A gente sempre falou que ele não era homem pra ti, né? Daí eu acho que naquela. Só que assim, ele veio aqui em casa, daí na quarta-feira, no outro dia, ainda ela brincou comigo e disse assim: ô mãe, diz pro Anderson que eu não tava em casa ontem à noite.
Eu disse, claro que ela tava, pra onde é que eu vou deixar ela sair aqui no fim do mundo desse? Ela não sai de casa pra nada, só comigo. Daí ele começou a rir, a gente conversou, ele brincou, daí ele disse, ó, sogra, eu só vou ali no mercado comprar Nutella e já volto. Eu disse, tá bom. Aí onde eles saíram e eu acho que eles acabaram brigando, deu a entender que ela ia terminar com ele, daí o delegado disse pra gente que eles recuperaram as conversas, que ele já fazia uma semana que ele tava, quando começou as aulas, fazia uma semana já, que ele tava chantageando ela, dizendo assim que ela tava muito diferente, que ela tava diferente, que ela tava diferente, que ela tava diferente, mas não explicava o porquê. Eu não sei se ele tava com medo porque começou as aulas e ela conhecesse outra pessoa, a gente não sabe o porquê, né? Daí eu sei que nessa noite, eu não sei o que ela falou pra ele, que ele teve essa atitude de fúria, de ódio, né? Fazer o que ele fez com ela, assim, né? Mas ele estava com uma faca. A gente vai entrar nessa história para saber o quão premeditado e desejado foi. Só para entender uma coisa, então a gente sabe hoje, descobre hoje que aos 16 anos o Anderson já tinha batido muito numa namorada, tinha um boletim de ocorrência de Maria da Penha contra ele, mas ele era menor de idade, lógico, a gente não podia nunca saber nada do que aconteceu, que o menor de idade no Brasil é coitadinho. O teu filho era amigo dele. Ele não sabia que o menino tinha batido numa menina? Não, ele não tinha comentado nada pra gente. Eles falavam que o meu filho mais velho, ele só dizia assim, mãe, ele não é namorado pra Gabriela, a única coisa que ele falava. Só como ele gostava muito da amizade deles, ele não entrava em detalhes. O Felipe, ele é muito preservado, sabe? Sim. Então ele dizia que aquilo ali não é pra Gabriela, não é namorado pra Gabriela. Aí eu pensava, daqui a pouco ela não vai querer mais, é coisa de criança, ela é uma criança, daqui a pouco, né? Só um namoradinho, assim. E ele dizia assim que ele não era namorado pra ela, mas ele não contava os detalhes pra gente. Porque Aí a eles gente, eram amigos de escola, inclusive, desde cedo. Você falou desde os 10 anos, é isso? quando ele tinha 9, 10 anos, ele dormia aqui com meu filho pra soltar pipa, pra brincar, Ou seja, ele viu a Gabriela nascendo, literalmente. desde pequenininha. Porque eles têm uma diferença de idade que ele te viu grávida da Gabriela, praticamente. De 9 anos. Como que começou? Porque assim, ela devia ter 13, você falou que aos 13 anos. Ela falou que você levou ela ao psicólogo, ela continuou fazendo terapia? Não. Continuou, aham. Aí nessa época agora que ela, por último agora, antes dela falecer, ela ia voltar a fazer terapia, né? Porque ela andava muito ansiosa de novo. Eu acho que ela tinha medo de terminar com ele, ou não, ela sentia medo de alguma coisa, mas ela não contava pra gente. Então, assim, ó, ela, ela ia voltar a fazer terapia, porque ela fez terapia ano passado, né? Daí a gente fez de novo. E a gente achava que estava acontecendo alguma coisa com ela, porque ela dava crise de ansiedade, né? Aí eu queria levar ela, só que não, tava esperando sair o agendamento, daí ela não tinha ainda retomado as Voltado. consultas. Então, nesse momento, quando ela morre, ela não estava em terapia. Não, não, Ela ainda entrou não. lá Tá. atrás, quando ela começou a querer namorar com o Anderson. Ela que fala pra você aos 13 anos, eu quero namorar com o Anderson? Sim, daí eu disse, não, tu não tem idade ainda, tu só tem 13 anos, porque ele vinha muito aqui, né? Só que a gente não sabia que ele já estava se encontrando escondido, ele ia na frente da escola, ele ficava perseguindo ela, a gente até não sabia, né? Porque a gente também tem mais filho, tem que trabalhar, tem casa, tem isso, não tem como, né? Ficar 100% em cima. Só que quando ele completou 14 anos, daí, mas antes disso ela já queria, eu não deixei. Aí eu pensei, ela vai esquecer, né? Como eu não deixei, pensei assim que ela não ia dar bola, mas no fim, quando deu 14 anos, ele veio conversar com a gente. E Ele eles já veio aqui na minha estavam, ou seja, mas aos 14 anos ele foi conversar com você, mas ele já se encontrava com a sua filha antes. casa, Desde, na bio do Instagram, parecia que já fazia uns 3 meses que estavam se encontrando antes ela fazer 14 anos, ou escondido. seja, ele foi apontado também por abuso de menor de idade? Grupo de vulnerável, aham. Porque tudo começou antes, isso não existe. Mesmo se você autorizasse, isso não pode. E cabe ao adulto saber que não pode. Não é a criança que tem que não querer, é o adulto que tem que dizer que não. Isso não pode. Então eles já estavam se encontrando escondidos. Aos 14 anos ele sentou com você e falou o quê? Ele falou assim que se eu deixava eles namorar. Daí primeiro ela disse, mãe, o Anderson vai vir falar contigo. Aí eu disse, o que que ele quer? Eu não queria, não queria, não queria, não queria. Aí ele acabou aparecendo do nada. Daí eu não queria expulsar ele daqui, né? Que a gente também não quer ser mal educado.
Aí ele veio com aquele papo doce, eu acho assim que ele tem uma cara de psicopata, porque o jeito que ele tratava a gente e a pessoa que ele se transformou, pra mim aquilo ali é um então, assim, ele veio, conversou, eu disse, eu vou deixar, mas aqui na minha casa, e daqui ela não sai. A não ser para ir fazer um lanche e voltar no máximo 9 horas, né? Daí ele concordou. Daí ele ficava aqui em casa com ela até umas horas e ia embora. Aí eu concordei. Pensei assim, né, que era uma coisa assim passageira, coisa de criança, porque a gente já teve essa idade, né? Então, assim, pensei que não era uma coisa que ia durar para sempre. Então, como eu amava muito ela, e a Gabriela, ela teve. Eu fiquei casada com o pai dela há 15 anos, né? E ele teve. O pai dela deixou muito a desejar por causa da dependência química que ele tinha, que por isso que eu me separei, né? Então eu tinha muita pena dela, assim, sabe? Eu tinha muita pena, me cortava o coração. Então, assim, eu queria só fazer o bem, só fazer o bem. No entanto, assim, ó, que a gente é assalariado, mas tudo que ela pedia, eu comprava nem que fosse em 10, 20 vezes. Mas para ver ela bem, sabe? Eu sempre, eu Ai, meu sempre Deus. tentei fazer de tudo para ver ela bem. Mas você falou que ele foi falar com você. Ela tem um pai. O Tem. pai permitiu? O pai sabia? É Assim, ó, presente? Não é presente? não, ele não era presente. O Thiago, ele tem um problema grande com drogas, né? Ele foi internado várias vezes, a gente vivia em clínicas para ajudar ele, né? Só que ele tem um coração muito bom, assim. E no começo, assim, ele foi contra, pela idade dela, né? Aí eu pensava assim, eu falei pra ele, não, isso aí é provisório, daqui a pouco ela não quer mais, só pra ver o que que vai dar. A psicóloga disse que era pra mim deixar, porque para ver o que ela quer da vida, porque até então, antes dos 14 anos, quando ela estava fazendo o tratamento ali com o psicólogo, que ela se cortava, ela andou assim, conversando com meninas, né? Daí eu falava assim pra psicóloga, né? Eu levei ela pra ver. Aí a psicóloga disse assim: mãe, nessa idade eles não sabem o que querem. Se querem menina ou se querem menino. Então, Ah, assim, ela tu tem que. estava se interessando por meninas também, é isso? Daí a psicóloga disse: tu tem que deixar pra ela se descobrir o que ela quer da vida. Entendeu? Aí eu disse assim: então tá bom, né? Porque a gente, se eu segurasse, se eu prendesse, a psicóloga disse que ia ser pior por causa das crises, né, dela se cortar, era superficial, mas ela tinha muito corte no corpo, né, tanto na perna quanto nos braços. A escola me ligava, eu sempre estava presente lá, porque a gente sabia que ela não estava bem quando ela ia para a escola de casaco no calor, né, então a orientadora sempre me ligava, ó, a Gabi não tá bem, porque ela tá de casaco, eu pedi para ela tirar, ela não quis. Aí quando a gente ia tirar, a gente via que ela estava cortada, sabe? Aí ela chorava, ela dizia, mãe, me perdoa, eu não consigo parar. Ela dizia, eu não consigo parar de me cortar. Então aquilo ali me destruía, sabe? Me destruía e eu pensava que eu estava fazendo bem. No fim, eu me culpo. Elas. Eu ima- Débora, eu imagino que você se culpe. Toda mãe, quando perde uma filha da maneira que você perdeu, se culpa por não ter estado no lugar dela. Isso é da natureza humana. Estranho seria se você não tivesse isso. Apenas eu peço para que as pessoas parem de te culpar. A diferença é essa. Você, os outros, cada um que se olhe na sua própria existência, na sua própria vida, a formosura de pessoa que é, antes de dizer o que o outro fez de certo ou de errado. Né? Uma questão de sermos empáticos de fato. Você, sexualmente, a sua filha já tinha se iniciado sexualmente com o Anderson? Você sabe disso? Parece que sim, depois dos 14 anos, que foi quando eu deixei, né, de namorar, parece que eles já tinham. Ele falou na delegacia que eles já tinham tido a primeira relação. Para mim, eles não falaram. Tá. Só que eu estava cuidando, né? Sempre levava ela no médico, no ginecologista, tudo para não ter perigo de nada, né? Naquele dia específico que você falou, que é o dia 12 de fevereiro, ela estava bem com ele em casa. Super bem. Eles chegaram, eles estavam rindo, brincando, porque eu deixava, eles cozinhavam junto, eles brincavam junto, eles se divertiam. Na nossa frente, ele era uma pessoa maravilhosa. Ele Você é não assim, ó. fazia. Desculpa, te cortei, que tinha sumido o áudio. Pode continuar, por favor. Ele tratava ela super bem, ele dava de tudo que estava no alcance para ela, sabe? Tudo ele dava, ele fazia de tudo por ela. Então, eu acho que ela se sentia segura ali, né?
O demônio, ele sempre se fantasia de príncipe encantado. As pessoas têm que perceber isso. É uma das coisas mais importantes para o canal aqui é a gente entender a história dos outros e se perceber nelas. A gente sempre, o demônio, ele vai se fantasiar de príncipe encantado, sem dúvida. Você não fazia ideia de que ele perseguia amigos da Gabriela já, inclusive. O que os amigos contam hoje? Como que ela estava? Ela estava solitária na escola? O que mais que ela contava sobre o Anderson para as pessoas? As meninas, assim, ó, ela tinha três amigas que ela amava muito, né? Daí teve uma que ele não queria que se aproximasse dela. Até ele mandou mensagem pra mim dizendo que a menina ia levar ela pro mau caminho, não sei o quê, não sei o quê. Tá. E os meninos, eles falaram que onde ele passava, ele parava o carro e batia na cara deles. Os meninos que ele se sentia ameaçado, de certo, né? Por causa dela, assim. E hoje em dia, esse povo da escola, tanto as meninas quanto os meninos, têm muito medo dele. Por isso que eu acho que ele tem que ficar preso pro resto da vida, porque eles falaram, tia, a gente tem medo dele sair lá de dentro e vir fazer algum mal para nós. Porque ele era muito doente, ele não deixava a Gabriela chegar perto de ninguém. E assim, elas ligaram para mim chorando, eu fui na escola, tanto com os profissionais da escola junto, a gente conversou, né? Eu conheço a mãe delas. E elas chorando, elas diziam assim para mim, tia, me perdoa. Ela falava assim, tia, perdoa a gente, tia, porque a gente não. Ela pedia pela morte dela, pra gente não contar pra tia o que ele fazia com ela. Ela não queria que a gente contasse por nada que ele. Porque teve uma ali que depois que a Gabriela morreu, ela me mandou um print que ele tinha até batido nela. E ela pedia para as meninas, pela morte das meninas, para as meninas não contar para nós o que ele fazia. Para não contar para mim, porque ela sabia que eu ia tentar proteger, né? Então, assim, eu faço acompanhamento psicológico, até a psicóloga vai criar um programa, até que ponto tu pode trair a amizade da tua amiga sabendo que ela tá correndo risco, né? Porque as meninas falavam, ela Gente, contava... até aproveitando aqui, se você estiver assistindo e uma amiga sua estiver passando por isso, não, o teu amor pela tua amiga é contar para a mãe dela. Isso não é traição. Isso é proteção. E as meninas falavam, tia, choravam, me perdoa, tia, porque a gente não queria trair a amizade dela, mas ela pedia, pelo amor de Deus, pela morte dela, que não contasse para mim. E ele era, assim, possessivo, né? Então ele já estava começando a ser violento com a sua filha, já estava começando a violência física. Sim. A emocional já está desde o dia zero, né? Ela se cortar também não tinha um pouco do elemento por conta dele, sabemos disso? Se ele era gatilho para ela se cortar? Você me falou que ela para de se cortar quando começam a namorar. Se acalmou. Depois que o meu filho menor nasceu e que ela começou a namorar, ela parou de se cortar, ela não se cortava mais. Aí, em agosto do ano passado, De 2024. em agosto do ano passado, eles tinham terminado. Eu não deixei mais eles voltar. Não deixava, não deixava. A gente aqui também não aceitava. Não deixava e não deixava. Ela começou a se cortar de novo da crise que dava falta de ar, que eu tinha que ficar a noite toda do lado dela. Nossa. E aquilo me fazia muito mal ver ela assim. Daí ela dizia, chorava e dizia, mãe, me perdoa, mãe. Eu não sou a filha que tu sempre quis, me perdoa, mas eu gosto dele, mãe. Deixa eu tentar mais uma vez, só mais uma vez. Ela dizia, falava, Gabriela, aquilo ali não é para ti, uma pessoa que não tem futuro, não estuda, não trabalha, não faz nada. Ele não fazia Ele nada? trabalhava, ele trabalhava com o pai dele de puxar sucata no caminhão, trabalhava um dia ali, outro dia aqui, mas fiquei sabendo também que onde ele trabalhava, ele roubava dinheiro dos caras, né? Então, assim, já queria uma galera ali no nosso bairro, queria já pegar ele e dar uma surra por isso, né? E acabei, de tanto ela chorar e se cortar e dar crise, eu acabei deixando de novo, né? Então eu acredito assim, ó, que dessa última vez, ele pensou assim, se ela deixar de mim, a mãe dela não vai mais deixar ela voltar comigo. Então, se não vai ficar para mim, não vai ficar para ninguém. Eu tenho certeza que ele pensou isso, porque da forma que ele matou ela, eu conhecendo ele, ela levou 10 facadas, né? As das costas, ele dizia, eu acho assim que no momento da raiva, que ele, olha o que tu fez eu fazer, e daí ele pegou e deu as 8 nas costas, que era no ombro e na nuca ali, né? Mas a que matou ela foi a que pegou na jugular, né? Pegou a veia principal, onde
deu aquele choque lá, eu esqueci o nome. Choque anafilático? Não, anafilático não. É um choque hipotérmico, sei lá, uma coisa que te dá Chegou até a morte. E depois ele jogou lá no Rio, né? A gente foi choque achar ela. hemorrágico. Eu também esqueci o nome. Aí a gente foi achar ela 36 horas depois, dentro do Rio, lá em Navegantes. Você vai me contar essa parte, a gente está chegando nesse dia. Nesse dia 12 de fevereiro, eles estavam tranquilos. As últimas, hoje, principalmente depois que o crime acontece, muitas vezes a gente consegue rever um tempo passado e entender certos sinais. Você me conta que as amigas dela sabiam, você não sabia de nada. Hoje você não consegue ver nada que o Anderson e ela mostrassem para você. Ele conseguiu, de fato, esconder tudo de você e a sua filha também. Sim, aqui em casa ele se tratava super bem. Daí teve um final de semana que eu fui na casa da minha sogra e ela ficou aqui com o meu pai e com a minha mãe, né? Aí eles passaram o dia aqui, fizeram orelhinha de gato, isso e aquilo. Só que o meu pai disse que ele estava brigando com ela. O pai disse que escutou ele berrar com ela. Daí eu cheguei em casa já braba, e perguntei pra ela por que ele tava berrando contigo. Eu já queria pegar ele, né? Daí eu tenho até as mensagens que ela dizia assim, mãe, porque meu pai me ligou primeiro, né? Dizendo que estavam brigando e não sei o quê. Aí eu mandei mensagem pra ela, Gabriela, o que tá acontecendo aí? Eu já tô indo pra casa. Não, mãe, tu sabe como é que o vô é? O Anderson não tá brigando comigo, não sei o quê. Tudo ela escondia, sabe? Daí quando eu cheguei em casa, que eu fui falar com ela, também ela dizia que não, que estava só brincando e rindo. E esse foi o último final de semana que eles passaram junto, né? E daí ela disse que não, que o meu pai escutou coisa e que ele não berrou com ela. Tudo ela escondia, ela tampava assim, né? Que eu falava pra ela, não, deixa que eu vou conversar com ele. Ela dizia, não, mãe, não, não precisa, não, é coisa da cabeça do vô e não sei o quê. Que eu queria saber se ele era agressivo com ela, mas ela falava que não. E naquele dia ela sai, porque foi comprar Nutella, você tinha comprado doce de leite. Ela, 2 horas depois, ela te diz que ela tinha ido comer cachorro-quente com os pais do Anderson. Pode ter sido o Anderson que escreveu essa mensagem? Eu achei meio suspeito, assim, sabe por quê? Porque, assim, ó, as pessoas que moram perto da casa do Anderson falaram que ele teve lá realmente 8 e pouco, as câmeras pegam ele lá, mas ela não desceu do carro. Aí a gente ali não. E os vizinhos disseram que viram ela dentro do carro. Agora a gente não sabe se ele desceu ali e pegou a faca, ou se ele foi até lá, ou ele já estava com a faca no carro, ou ele foi até lá, ela não quis descer, ela queria vir embora. Mas de fato eles comeram cachorro-quente na casa dele, dos pais do Anderson? Ela não Isso não desceu na casa. aconteceu. Os Não. pais do Anderson dizem se eles realmente comeram o cachorro-quente aquele dia lá? Falo que ela não desceu, que ele só parou lá e pegou uma muda de Tá. roupa e. Então essa história no próprio celular falando já pode não ter sido ela. Eu acredito que não. Já pode ser estranho. Quando ele diz que vai, vocês ficam esperando, ela não volta, ele diz que deixou ela 9h30 da noite. Tem câmera aí perto da sua casa que comprovasse que ele passou às 9h30 da noite? A polícia pegou essas câmeras? A câmera pegou lá da rua geral, mas ele não entra pra cá, que tem uma encruzilhada lá, né? Ele fica lá naquela encruzilhada parada, no entanto que por volta das 9 e pouco, meu menino e o meu filho passam por ele tá parado ali naquela encruzilhada e ele tá sozinho no carro já. Ele já tinha matado ela, tinha deixado ela lá. Aí o Fernando, meu irmão, disse que ele tava sozinho no carro e ele não, e as câmeras não pegam ele entrando pra cá, pra minha casa, Ele deixando jogando ela. celular? Isso. Tem ele jogando celular dela? O celular não tem. Tá. Porque o celular foi achado numa área de mata, assim, que vai para uma empresa, daí tem matagal dos dois lados. Aí na câmera não pega lá. Aí vocês estão na busca e encontram o celular dela. O Daí Anderson fica buscando por ela também? ele some. Aí quando eu ligo para ele assim, 20 para meia-noite, eu digo assim, então, se tu realmente deixou ela aqui, vamos procurar, eu disse, porque pode ser que aconteceu alguma coisa, a gente não sabe, né? Se tu realmente gosta dela, vamos procurar ela. Vocês começaram a procurar ela já no dia 12. Sim, 20 para meia-noite. Aí ele fala, você falou que foi com o pai dele, ele falou que deixou ela 9h30, e aí? Aí ele veio com o pai dele para fora. Ele veio com o pai dele para fora e aí o meu pai e eles ficaram lá conversando com eles, né? Daí depois o meu
pai e meu irmão vêm para casa e meu marido, por volta ali das meia-noite e pouco, que eu não estava bem, estava vomitando, passando muito mal. Aí o meu marido diz assim pro meu pai: Ô meu sogro, vamos dar mais uma volta lá onde é que ele estava parado, vai que a gente acha alguma coisa por lá, né? Daí foi meu pai e meu marido lá. Aí quando eles deram a volta assim, que eles olharam no chão, o celular dela brilhou assim. E não tinha sinal de ter caído o celular, porque a película estava intacta, não tinha sujeira, tinha sinais de que foi colocado assim para achar mesmo, sabe? Entendi. E daí meu pai e meu marido acharam onde a gente entregou o celular para a polícia, né? Sua Por filha volta chegou de aí, a sua filha chegou aí ao supermercado comprar Nutella? Ela chegou a descer, entrar? Quem, a última pessoa com quem ela falou viva foi com você ou ela realmente entrou no supermercado? do supermercado eu não sei, o delegado não me falou nada, mas do posto de gasolina que os dois tiveram, eu tenho a filmagem, né? Eles O que desceram no que posto é? É antes do supermercado isso? do supermercado por volta das 6 horas da noite, 6h17. Que como que tá, o Aí, que que são as imagens, o que que as pessoas viram? na imagem ali eu vejo ela no carona, né? E ele desce, pega 2 cervejas e abastece o carro. Só que a porta do lado do motorista estava quebrada, ela só abria por dentro, por fora. A porta só abria por fora. Daí a gente não sabe se ela não desceu no posto porque não quis, ou se. Mas ali na câmera dava pra ver que ela tava super bem, sabe? Aí dali eu não sei pra onde é que ele mais que eles foram, porque a gente tem a rota do celular dele naquela noite, e ele correu às 7 senhoras, sabe? Pra despistar a polícia, pra despistar como O se que que é tivesse feito. sete senhoras, desculpa? Assim, andou pra tudo, na redondeza Ah, que tá. tudo. A antena do celular pega ele andando na redondeza toda. Principalmente em volta do rio Itajaí-Mirim, que é onde ela foi achada, né? Foi achada. E aí no posto ninguém fala se eles estavam brigando, se não estavam brigando, não tem nenhuma testemunha que vê nada. Não, os dentistas falaram que ela estava sentada lá normal e ele entrou e os dois saíram, como E, sempre, assim. e depois dali, ninguém sabe para onde eles foram de fato. Não. Eles falaram que foram do mercado óbvio, eu não entrei em detalhes com a polícia para ver se eles Se lá, sabe? tem imagens e tudo mais. Mas daí, assim, vocês naquela noite, do dia 12, 10 para meia-noite, está procurando sua filha, acham um celular, entregam para a polícia. Quando que acham? Quem que acha primeiro? Acham primeiro o corpo da sua filha ou descobrem primeiro que o Anderson matou? É que assim, ó, descobrir que ele matou, a gente não, assim, a gente sabe que foi ele porque tem autoria e tem materialidade das investigações, mas ele nega. Ele não confessa, tá. Ele nega até a morte, assim, né? Mas foi achado sangue humano no carro dele, compatível com o DNA dela. E a gente tem também as antenas do celular que também incrimina ele, né? Mostrando que ele foi até o local. Porque ela é encontrada a 38 quilômetros depois de onde ela teria saído, se não me engano, para onde ela foi encontrada. No Rio, no Rio como é que é o nome? Vocês estão em Itajaí, é no Rio Itajaí-Mirim. Ele, Como que encontram o corpo dela? o corpo dela, na quarta-feira do dia 12, que ele sumiu com ela foi encontrada na sexta do dia 14, às sete e Ela, meia da manhã. ela some dia 12, né? Que é uma terça ou uma quarta? Agora não lembro. Dia Quarta. 12, 12, 13, 14. Terça, quarta, quinta, 14 de fevereiro, então. Ela foi achada às 7h30 da manhã no rio, onde o rio deságua ali no Navegantes, sentido da praia, né? Então ela percorreu daqui de casa até Navegantes, daí tem uns pescadores lá que acharam o corpo dela boiando. Ela já estava em estado de decomposição, ela inchou demais. A Sim. gente não conseguiu fazer um velório decente para ela, ela teve que ficar num caixão blindado, porque ela já tinha cheiro, né? Então, assim, até isso ele privou a gente de poder dar o último abraço nela, sabe? Sim. Então, vai ser muito revoltante. Eu quero, assim, que ele pague, e o que eu precisar fazer para que ele fique anos lá dentro, eu vou fazer. Para que a justiça seja. 10 facadas. Você me falou que a primeira ele teria dado. A polícia consegue desenhar a dinâmica de como ela morreu com base no que foi encontrado no carro de sangue. Ele lavou o carro ou não? Foi lavado. Mas a polícia acha. Gente, todo mundo pergunta assim: mas as pessoas que assistem a canais como este não vão aprender a fazer crime? Ao contrário. Assistindo esta entrevista aqui, o homem que quiser matar a mulher, ele vai descobrir que vão encontrar.
Então ele não mate a mulher porque ele vai ser preso. Ninguém quer ir para a cadeia. Aí, Nada coberto. pela dinâmica do carro, pelo que foi encontrado de vestígios de sangue e pelos golpes dela, ela foi morta dentro do carro. A gente ainda não sabe. Ele- Assim, detalhes que eles não contam pra gente, né? Tá. Só foi um sangue humano no carro dele e que ele teve 3 vezes naquela noite e na noite do crime. A primeira vez que foi o horário que ele matou ela por volta das 8h37 às 9h17, quando ele retornou. Por volta da meia-noite, quando eu liguei para ele, a antena do celular dele bateu de novo lá no local do crime. Ele ficou 10 minutos lá, talvez se livrando da camiseta, da faca, porque a camiseta dele nunca foi achada. A polícia queria a roupa que ele estava naquela noite, que foi a roupa que aparece na câmera. Essa camiseta nunca foi achada. E depois, por volta das 2h da manhã, quando eles acharam o celular dela ali, a antena do celular dele pegou também lá Naquele mesmo lugar. do crime. Você me fala a faca. A faca foi encontrada, não? Ele A gente andava com confia- faca no carro? Não, ele andava com faca, eu não sei. Mas a delegacia achou uma réplica de arma. Aquelas réplicas, não arma verdadeira, né? Eu sei, aquelas de plástico, mas para que ele tinha isso? Não sei. Eu sei que com essa arma ele ameaçou uma família no final do ano aqui no Limoeiro. Essa mãe entrou em contato comigo, eles estão processando ele, porque ela foi lá e botou essa arma na barriga da senhora, que era mãe de um menino que ele brigou lá. E elas eram uma senhora de idade. Ele disse que ele colocou a arma na barriga delas e assustou elas, né? No entanto, que elas pedem segurança, elas estão com muito medo também, assim, né? Do que ele possa fazer se ele chegar a sair de lá, né? Sim. Ele é preso, daí a polícia no dia 14 encontra sua filha. O carro do Anderson já estava sendo periciado? Ele foi periciado uma noite antes, foi colocado aquele luminol. E ele estava lá pela cidade ainda? Ou ele tenta fugir? Aí, quando ele percebeu que não tinha mais jeito, o pai dele tirou ele de casa e ele se escondeu. Porque ele tava com medo da população também, né? Sim. Aí, só que ele se entregou de boa, ele fala que não é ele, né, a polícia levou e tá preso até hoje, né? Até espero que fique lá. E ele nega. Pega. Ele assumiu que era violento com ela, ele assumiu que brigava com o povo por causa dela, com os meninos, tudo, mas ele nega ter matado ela. E ele, como namorado que amava de paixão, que queria fazer a vida com ela, que batia nos meninos por conta dela, nesse período que vocês buscavam a sua filha, ele estava como? Ele não estava perto de nós. A gente encontrava ele pela estrada, mas ele não se juntou a nós para procurar ela. Mas ele dizia que estava procurando ela? Ah, dizia. Ele chorava para mim, dizia que não tinha feito nada de mal com ela, que não tinha feito nada de mal com ela, mas ele não chegamos a ver ele procurar ela. O corpo dela não foi colocado nesse lugar onde foi encontrado. Ele teria colocado o corpo da sua filha aí mais perto e o corpo andou pelo rio até lá, isso? E choveu muito naquela noite, né? Naquela noite choveu muito, onde o corpo dela foi muito longe. Muitos quilômetros daqui, onde a gente mora, até o bairro que ela foi achada, sabe? E o meu pai viu ela na funerária, né? Ela tinha muito, como ela ficou muito tempo na água, ela inchou muito, ela tinha água no pulmão, e ela inchou muito, ela ficou irreconhecível. No entanto, que o rosto dela, como ela ficou de barriga para baixo, tinha muito mordidinha de bicho, né? Camarão, peixe. Sem olho. Normal. Uhum. E ela. E quando a polícia questionava ele, já que ele disse que não foi ele, tem câmera perto da sua casa que mostraria a sua filha chegando. O que ele diz sobre essa câmera, você sabe? Ou ele não diz nada? Eu não sei o que ele sabe lá dentro, né? Porque ele já se passou 6 advogados por ele. Dá a impressão assim que ele mente para os advogados e os advogados caem fora, sabe? Fica Então, aqui, inclusive, assim, o convite para o advogado dele que quiser falar sobre o caso. Quando que é a audiência de instrução que você falou? dia 28 28 de maio agora. Tá. Então fica aqui o convite, inclusive, para o advogado de instrução, se quiser falar, a gente está aqui para ouvir, tá só trazer as suas referências. Então, de fato, nós sabemos que a sua filha morreu com 10 facadas, de uma maneira violenta. Ela tinha sinais de defesa, você sabe se ela tinha alguma coisa? Não deu para ver.
tantos dias depois também, violência sexual e tudo mais se perde, não tem o que fazer. Sim. A Eu, perícia não fala nada sobre isso. o fato é que ele está solto, ele está preso. Ele está Sim. preso, ele não confessa o crime, a família dele apoia o que ele fala, não? Assim, eu soube, né, que é o pai e a mãe dele e uma irmã dele tá visitando ela no presídio. Ele no presídio, né? O pai e a mãe dele diz que não foi ele, que a gente vai morder a língua. Eu até queria que não fosse, porque eu tratei ele como um filho, né? Tratei super bem, eu fazia de tudo por ele, por causa dela, né? Eu até falei pra ele, eu realmente queria que não fosse tu, porque meu Deus, eu deixei de frequentar a minha casa, eu te tratei super bem como um filho, né? E tu fez o que tu fez, né? E ele jurava pra mim, não, eu não fiz nada, e não fiz nada. E ele fala que não. Você conversou com ele? Naquela noite, né? Ah, na noite que ela sumiu, depois não mais. Não mais, Agora, eu não agora, pegar, você gostaria de conversar com ele? não. No entanto, que na audiência eu pedi pro meu advogado que eu não quero ver ele. Sim, tem razão. Eu vou dar depoimento sem ver ele. Agora, se você tem um longo caminho agora pela frente para fazer justiça pela sua filha. É Eu vou um fazer. se você fechar o olho agora, ela está viva porque foi ontem isso. Este é um ano que foi o último ano que vocês estiveram juntas. Se você pudesse falar com a sua filha agora, o dia que você puder encontrar com ela, o que você quer fazer? O que você quer falar? O que você falaria para ela? Eu queria, eu queria pedir perdão pra ela, porque assim, ó, Deus me deu ela, um anjo lindo, doce, uma menina frágil, a Gabriela era muito frágil. Então queria pedir perdão pra ela por não ter conseguido proteger, porque Deus deu ela pra mim proteger ela, e eu não consegui. Então isso me tortura dia e noite, sabe? De eu não ter conseguido proteger ela. E uma coisa que me tortura muito é como ela implorou para ele não fazer isso, sabe? Para ele não matar ela, o que ela sofreu, isso aí. Eu faço acompanhamento psicológico porque eu não consigo esquecer. Então, assim, eu queria abraçar muito ela e pedir por ter perdão por não ter protegido, por ter deixado esse mal acontecer com ela, sabe? Ela era maravilhosa, ela era perfeita. Ela era uma menina, um anjo lindo, meu Deus. Ela não tinha maldade. E ela gostava tanto dele que ela brigava com todo mundo por causa dele. Aí eu penso assim, por que fazer uma coisa dessa com ela, se ela fazia de tudo por ele, sabe? Eu quero que Deus me dê força para me lutar por justiça. Eu quero uma justiça que a gente está lutando, porque Deus botou um advogado excelente na nossa vida, né? Especialista em júri popular. E a gente quer que ele Quem é pegue o todo. advogado? Doutor Rômulo Garcia. Ele está convidado também a dar entrevista, é só passar o contato dele também, para ele trazer Doutor mais Rômulo, os detalhes da investigação, inclusive. Posso conversar com ele depois da audiência de instrução até. sim. Ele é um excelente advogado e ele está fazendo tudo por ele, assim, porque a gente frequentava uma igreja adventista, ela era do Clube de Desbravadores, né? E ele é da nossa igreja também. Então, assim, ó, ele está fazendo tudo de graça, porque a gente até não ia ter condições de pagar um advogado com a qualificação dele, né? Sim. Então, assim, ó, ele está sendo uma pessoa maravilhosa na nossa vida. Ele é um ótimo profissional, tudo ele entra em contato com a gente, tudo ele deixa a gente a par. Então, ele está lutando e ele vai lutar para que ele pegue todas as qualificadoras, para que ele fique pelo menos pague pelo que ele fez tudo lá dentro, né? Para que ele não saia para fazer mal para outra pessoa. Porque se ele já fez para a primeira e fez isso com a minha filha, ele pode fazer para outra também. E as pessoas elas têm que entender que a confissão de uma pessoa é o menos importante dentro de um caso. O Uhum. mais é porque ele vai ter que explicar como é que tem sangue
da Gabriela no carro. Ah, ela era minha namorada, a gente fez, ela se cortou um dia no... Tudo bem, vai ter que explicar. Tem a quantidade de sangue, tem a dinâmica. Por que que ele lavou o carro depois daqueles dias? Cadê as roupas? Por que que ele disse que deixou ela na frente da casa, que não tem câmera que mostra que deixou na frente da casa? De onde eles foram do posto de gasolina? Por que que eles passaram por ali? Por que que ele falou que foi... por que que tem uma resposta da sua filha no celular dizendo que foi comer cachorro-quente na casa dos pais dele, se não foram? E ele é tão e por volta das 10 horas da noite, ele mandou mensagem para ela, do celular dele para ela, mensagem carinhosa, querendo, né, tirar o foco. Ele dizia assim: ai, meu amor, boa noite, não tá me respondendo, mas tudo bem, até amanhã, dorme com Deus. E a gente sabia que ele não era assim, que se ela não respondesse, ele ia estar xingando ela. E ali ele mandou mensagens carinhosas para ela, né? Tu não tá me respondendo. Ele foi contra o que ele é, o que lhe deixa mais dentro do crime ainda. Que é aquilo que você estava falando, eu falei, mas ele não é do tipo que quando a Gabriela chegou do trabalho, acordou no dia seguinte, tinha 80 mensagens dele falando que ela estava com outro. Exatamente no dia que ela some de fato e morre, ele é fofo. Fica muito estranho. O comportamento se entrega. Ele quis criar prova para que o tirasse do crime. Essa prova o coloca no crime. Isso é uma das perguntas que eu vou fazer para o advogado dele, se ele quiser falar, que o canal está sempre aberto a falar de todos os lados. E, com certeza, essas são as perguntas que o promotor, o seu advogado, essas pessoas vão fazer. Se ele vai responder, é outra história. Porque ele pode só responder em juízo. O juiz ele pode olhar pelas provas, achar que tem menos e não dar pronúncia. Vamos entender como que está. A gente, com certeza, eu quero acompanhar o caso da sua filha. Porque, assim, se não foi ele briga pela justiça, pela menina. Se não foi ele tá indignado por terem tirado o grande amor da vida dele com 10 facadas? Foi porque naquela noite eu estranhei. Quando a gente ligou para ele, ele estava muito calmo. Porque do jeito que ele amava ela, ele ia estar a noite toda quieto com ela. Então, assim, seu comportamento é o que mais te entrega ou que mais te salva. Se for verdade, ele vai te dizer. Tentaram botar a culpa até no meu marido, né? Porque o Alex, ele pegava no pé dela, porque a Gabriela, assim, ó, para ajudar em casa, porque como a gente tudo trabalhava, para ela ajudar, assim, lavar uma loucinha, varrer um chão, né? Coisa de adolescente que não gosta de fazer, né? Então, uma irmã dele pegou e tentou incriminar o Alex, dizendo que o Alex tinha dado uma surra nela e depois mandou matar ela, para mim não ver. Só que a Gabriela, ela nunca saía do meu lado. E o Alex, ele tem o cartão ponto que ele estava trabalhando. Nossa. E outra, também falaram que eu era cúmplice, porque eu estava muito calma no dia do velório, eu estava dopada 3 dias sem dormir, né, procurando ela, 3 noites, e eles diziam que eu estava muito calma, eu era cúmplice. Então, assim, ó, eles tentaram de todas as maneiras tirar o foco da investigação, sabe? Eles estão tentando achar que a polícia e a juíza são bobos, assim. Eles não vê que eles estudaram muito para isso e eles são muito inteligentes. Porque o Dr. Roney, que é o delegado aqui da DIC de Itajaí, foi assim, ó, ele e os investigadores dele foram pessoas excelentes. Eles, assim, ó, trataram a gente tão bem. Eles fizeram assim, o trabalho deles tão eficiente que, olha, que eles têm um lugar no céu, assim. Porque, meu Deus, foram pessoas maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho, sabe? Então, assim, ó, a gente foi na delegacia várias vezes prestar depoimento e eles tratavam a gente super bem, super acolhedor. Eles lutaram por todas as provas e testemunhas para entregar para a juíza, porque até então não queriam prender ele. Aí ele foi pedido 2 habeas corpus para ele agora e a juíza negou. Negou porque ela sabe que tem autoria e tem materialidade que foi ele. Então, assim, agora a gente só vai esperar a audiência para ver, né? Ele já estava preso quando teve o velório da sua filha, o enterro? Eu estava tão dopada que eu não sei te dizer se eles prenderam ele naquela manhã ou se foi uma manhã antes. Mas eu acredito que foi na manhã do velório dela que prenderam ele, porque eles falaram que o velório dela saiu às 8 horas da manhã. Ela chegou 8 horas da noite e nós tivemos que enterrá-la já às 8 horas da manhã, porque mesmo com o caixão blindado já estava dando cheiro, né? Porque ela estava em decomposição. Sim. Então, assim, eles falaram que depois que saiu o enterro da Gabriela, 8 horas da manhã, passou as viaturas para dentro.
Passou muita viatura para dentro da Polícia Civil. Então a gente acredita que eles foram prender ele, né? Entendi. Aquele dia. Débora, a gente segue acompanhando o caso da sua filha. O canal está aberto inteiramente. Assim que você tiver novidades, por favor, avisa a produção. A gente faz uma nova entrevista. A gente vai... Fica também o convite para o seu advogado dar uma entrevista para a gente depois das audiências de instrução, para trazer novos elementos de como foi a investigação, de como estão sendo as audiências de instrução, se o juiz pronunciou ou não ele para júri popular. A gente acompanha aqui, fica novamente o canal sempre aberto para ouvir também o lado do Anderson para trazer, mas todas essas perguntas serão feitas. Como não foi você, eu sei que cabe a quem acusa provar, mas a gente, quando a gente é inocente, a gente quer mais se inocentar. Então a gente responde tudo e o tempo inteiro, até para mostrar que não fomos nós mesmos. Muito obrigado, Débora. Eu queria te dar um abraço pessoalmente, mas infelizmente estamos por Zoom, mas fica o meu calento. Eu peço para as pessoas, por favor, não julgarem pais e mães da maneira que se julga, como se todos nós fôssemos perfeitos. E cada um sabe como são as realidades dentro das suas próprias casas. A gente entendeu aqui como que a Gabriela e o Anderson passaram a ter uma relação. Ele é muito mais velho. Sim, gente, mas o que... Assim, a coisa que mais tem é menina de 14, 15 anos namorando homem de 18, 19 anos. Então, não sejamos hipócritas, não sejamos... não vamos ver o crime, não é a menina namorar ele. O crime é ele matar ela. Sim. Entendeu? Então, é isso que a gente precisa ver. E com maior respeito, vamos ter mais respeito, inclusive, pela família da Gabriela, que já sofre a perda da menina, que já luta por uma justiça, não precisa ficar se explicando mais. Muito obrigado, Débora. Um abraço. E estamos aqui para sempre que vocês precisarem. Tá bom, muito obrigada. Pena que ela não foi perita. Vai que um dia eu estivesse aqui entrevistando ela. Mas ela está lá periciando por nós. Muito obrigado. Estou morrendo, sendo investigada pelos peritos, né? E eles vão salvar e vão fazer justiça por ela. Eles são muito maravilhosos. Um abraço grande.